Muito feliz de estar aqui hoje e eu espero que Deus nos abençoe através do estudo que teremos. Amém? Antes fora a Bíblia, né, principalmente, vocês podem ver, o estudo é fundamentado principalmente em textos bíblicos, mas fora a Bíblia, tem um capítulo da Confissão de Fé, o capítulo 8, que fala sobre Cristo como mediador. Tem um item específico, na verdade alguns itens, não todos, que se referem ao tríplice ofício, as implicações disso na salvação do cristão. E seria bom vocês derem uma olhada, se puderem. E outro livro interessante que talvez não tenha assim, não seja totalmente voltado a esse tema, mas que é interessante, é esse livro aqui, Cristo Jesus Homem, de Bruce Warren, da Fiel. São reflexões teológicas na humanidade de Cristo. Como a humanidade de Cristo é necessária para a realização da salvação, inclusive, especificamente no realizar desses ofícios, enquanto sacerdote, principalmente enquanto rei, enfim. É um livro interessante, se vocês puderem ter acesso à leitura, seria bom. Irmãos, algumas semanas atrás, eu fui assistir um filme no cinema. Fazia muito tempo que eu não ia, sabe? E eu tive muita dificuldade em entender muita coisa. Talvez meu irmão Antônio vai discordar de mim. Eu assisti Vingadores no cinema. E a minha expectativa era de poder compreender tudo, ou pelo menos grande parte do filme ao término. Não é normalmente o que acontece? As coisas não são tão claras assim no início de um filme, ou de uma série, seja o que for, de um livro. E à medida que vamos caminhando em direção ao clímax, as coisas parecem se tornar mais claras, mais compreensíveis. E meu irmão não entende nada no final do filme. Mas é assim que as coisas deveriam ser. Não é assim que a maioria das pessoas se refere ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento parece uma língua de um povo antigo ou alguma coisa incompreensível. As pessoas geralmente perguntam para onde afinal ele está caminhando. Onde está o seu clímax? Onde está o seu cumprimento? E essas perguntas elas podem ser feitas também em relação a papéis importantes na Bíblia. Como, por exemplo, os 3 ofícios que nós vamos estudar hoje. Os 3 mais importantes papéis no povo de Israel eram os de profeta, de sacerdote e de rei. Com certeza eles eram muito importantes. Eles tinham a sua eficácia, mas não em si mesmo apenas, mas principalmente para aquilo que eles apontavam, pelo significado deles. Esses 3 papéis prefiguravam ou apontavam para a obra de Cristo. Sendo assim, irmãos, nós não podemos partir, não só nessa aula, não só nesse assunto, mas qualquer outro, nós não podemos tentar entender partes da Bíblia ou papéis da Bíblia sem relacionarmos com a pessoa e a obra de Cristo. Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas eu escrevi uma expressão ali. Eu não sei pronunciar o nome do autor, mas ele é o autor do livro Pregando a Escritura, pregando toda a Escritura, toda a Bíblia como Escritura cristã. Eu não sei, é Graham Goldsworth, alguma coisa assim. Sei não. Vocês procuram aí o nome do livro, é da Fiel, verde, né? Mas o nome do livro, o nome do autor não dá não. Ele usa a seguinte expressão: o Evangelho é a chave hermenêutica, ou a chave interpretativa da Bíblia. O próprio Jesus, como nós vamos ler em um dos textos, ele falou claramente que a Bíblia era um livro sobre ele. Portanto, é impossível você tentarmos entender qualquer parte ou papel da Bíblia sem relacionarmos com a pessoa e a obra de Cristo. E é isso que nós vamos procurar fazer hoje. Como esses 3 papéis, como Cristo os cumpre perfeitamente, plenamente, para a obra da salvação. O primeiro papel que nós vamos enxergar hoje, o primeiro ofício, é Cristo como profeta. Sim, Cristo era um profeta. Algumas pessoas não sabem ou não acreditam nisso, mas a Bíblia é clara. Cristo
é um profeta. E no Antigo Testamento o profeta era um porta-voz de Deus. Ele era alguém responsável por transmitir as palavras, as revelações de Deus ao povo de Israel. Mas a questão é, como Cristo é superior aos demais? Ou como Cristo é o profeta por excelência? Duas razões. A primeira delas, porque Cristo é um profeta superior a todos os demais, porque ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Eu queria pedir que os irmãos me ajudassem, quem puder, por favor, abrir em Deuteronômio capítulo 18, do 15 ao 18, e outra pessoa abrir em Lucas 24, do 25 ao 27. Por favor, Antônio. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios... O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Alguém abriu em Lucas 24, do 25 ao 27, por favor. Como eu disse no início, o próprio Jesus disse que a Bíblia não era um livro sobre conselhos soltos de um Deus. A Bíblia é um livro sobre Cristo. Os profetas antes de Cristo escreveram e falaram a respeito dele. O Messias prometido estava diante daqueles homens, como foi lido agora em Lucas. Jesus não era só mais um simples mensageiro, alguém que falava, transmitia revelações de Deus. Ele era aquele sobre quem falaram, sobre quem os profetas escreveram e prometeram. Mas não só isso, Jesus não é só o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, ou de todo o Antigo Testamento. Ele também é a própria palavra de Deus. Eu queria que vocês lessem, alguém lesse para mim, por favor, João, capítulo 1, versículo 1. E outra pessoa abrisse, por favor, em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Amém. Hebreus. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Isso aí, que força. Está aqui para vinagre. Obrigado, meu irmão, obrigado mesmo. A palavra do Senhor veio aos profetas do Antigo Testamento. Como nós lemos, Jesus falava com a autoridade do verbo de Deus. Ele não era, como eu disse, só mais um mensageiro, alguém que falava bonito, ou que tinha uma mensagem mais articulada do que os outros profetas. Não, Jesus era diferente dos outros profetas, que começavam a sua mensagem com assim diz o Senhor. Jesus começava com a assombrosa declaração: eu, porém, vos digo. Jesus não era um simples mensageiro. Jesus era a própria fonte da revelação de Deus. Ele era a palavra de Deus, o próprio Deus encarnado. Não havia forma mais plena, mais perfeita de se conhecer ao Deus, de se conhecer a mensagem que foi revelada em toda a Escritura, do que por meio do Verbo, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Mas Jesus também tem outro papel.
ele não é só um profeta, ele também é um sacerdote. Os sacerdotes no Antigo Testamento eram responsáveis por oferecer sacrifícios a Deus, orações e louvores. Eles tinham a função de santificar o povo. Ou seja, eles eram responsáveis por tornar as pessoas aceitáveis à presença de Deus, torná-las como bem-vindas para se achegar a Ele. Mas Jesus, por outro lado, Ele é um sacerdote superior a todos os demais. A primeira razão é porque Jesus oferece um sacrifício pelo pecado. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, em Hebreus 10, versículo 4, Hebreus 9, versículo 26 e Hebreus 7, 27 e 9, 12, por favor. Hebreus 10, 4, 9, 26, 7, 27 e 9, 12. Hebreus 10, 4 diz assim, como Lucas leu: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Irmãos, isso parece ser um tanto óbvio. Na verdade é óbvio. O sangue de touros e bodes não podem redimir, remover pecados. Se os pecados, por sua vez, são cometidos contra um Deus santo, eterno e infinito, oferecer animais em lugar... Foi? Tá bom. Oferecer animais não é suficiente para que os pecados fossem apagados da vista de Deus, digamos assim. Eles não podiam perdoar as pessoas. Hebreus 9, 26. Jesus é uma espécie de sacerdote diferente. Ele não é só o sacerdote, ele é o próprio sacrifício. Se por um lado o sacrifício de animais, de touro e de bodes, não podem redimir pessoas de seus pecados, por outro, Jesus Cristo é aquele prometido no Antigo Testamento que veio realizar a redenção dos pecados. Jesus Cristo não é só homem como nós, e pode nos representar ou nos substituir na cruz. Jesus é Deus, e por ser Deus, Ele pode oferecer um pagamento de valor infinito por nossos pecados. Jesus, Ele não é só o sacerdote, Ele é o sacrifício também. Alguém pode ler, por favor, Hebreus 7, 27. Hebreus 9:12, alguém abriu, por favor. Nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Amém. Jesus é um sacerdote diferente, irmãos. Os do Antigo Testamento ofereciam um sacrifício por si mesmos, antes de oferecer o sacrifício pelo povo. Jesus não tinha necessidade de oferecer esse sacrifício por si mesmo, porque era santo e perfeito. E na cruz do Calvário, Ele acabou com a necessidade de nos sacrificarmos ou de conquistarmos a salvação. Jesus o fez uma vez por todas. O sangue de Cristo Jesus nos perdoou de nossos pecados para sempre. Louvado seja Deus por isso, porque não há mais necessidade de oferecermos diariamente sacrifícios ou fazermos qualquer outra coisa. Deus nos fez bem-vindos
Deus nos fez justos aos olhos de Deus. Amém? Sendo assim, Jesus preenche as expectativas do Antigo Testamento. Ele não é só o maior dos sacerdotes, mas ele também é o maior dos sacrifícios. E aí você pode me perguntar, e os santos do Antigo Testamento? Eles ofereciam sacrifício. Nós lemos: o sangue de touro e de bodes não podem remover pecados. E aí, então quer dizer que todos eles foram para o inferno? Que eles não receberam perdão de pecados? Provavelmente você já tenha usado um cartão de crédito. Quando Deus estabeleceu um sistema de sacrifício para o povo de Israel, Ele não quis dizer que os sacrifícios tinham eficácia em si mesmos. A eficácia dos sacrifícios estava naquilo para o que eles apontavam. Eles eram necessários não porque em si mesmo perdoavam pecados, mas porque estavam conectados na mente e no plano de Deus para a salvação. É semelhante quando você usa um cartão de crédito. Você gostou de um sapato numa loja, você vai lá, pega o cartão de crédito, você quer parcelar em 5 vezes. Tudo bem, parcelou em 5 vezes, você pega a sacola com o seu sapato, você vai embora, passa pela porta. Por que é que o segurança não chega correndo, lhe pega pelo braço e diz: ei, ladrão, devolva o sapato, você não pagou? Porque quando você passou o cartão de crédito, você está se obrigando legalmente a pagar aquele valor futuramente. Você assumiu uma obrigação de, no futuro, pagar o sapato que você levou. De forma semelhante, esse aqui é o moído. Do mesmo jeito, esse moído aí, do mesmo jeito, foram com os santos do Antigo Testamento. Deus estabeleceu um sistema de sacrifício, não porque os sacrifícios iam remover imediatamente os pecados, mas porque eles eram perdoados temporariamente, através dos sacrifícios dos animais. E Deus havia se comprometido, vejam que maravilha, Deus havia se comprometido em oferecer o pagamento no futuro. Em outras palavras, eles teriam que pagar. Eles teriam que pagar. Deus não se esqueceria dos pecados que foram cometidos contra ele. A necessidade do pagamento não deixaria de existir. Mas, irmãos, na plenitude dos tempos, na cruz do Calvário, a fatura do cartão de crédito chegou. O cheque foi assinado e o pagamento foi recebido. Jesus Cristo morreu não só pelos santos do Novo Testamento. Deus foi fiel para com os do Antigo também. É por isso que no texto de Romanos, capítulo 3, versículo 25, talvez você nunca tenha entendido esse texto, assim como eu não entendi até pouco tempo atrás. Mas é por isso que ali Paulo escreveu que Deus, em sua justiça, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Mas na cruz, a fatura chegou e Jesus pagou por eles também. No Antigo Testamento não, ó, no céu, nós vamos encontrar muito dos nossos irmãos do passado, porque Deus foi fiel com eles também. Graças a Deus por isso. Jesus oferece um sacrifício pelo pecado, mas Ele também nos aproxima continuamente de Deus enquanto nosso sacerdote. Alguém pode ler, por favor, Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22. Antônio, lê aí, meu irmão, me ajude. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para
para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Nós os encontraremos no céu também, os nossos irmãos do Antigo Testamento. Mas uma coisa a gente não pode negar: nós temos um privilégio em comparação a eles. Para vocês terem ideia, o sumo sacerdote, o representante do povo, entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, o lugar onde habitava a glória de Deus, para oferecer sacrifícios, para representar o povo, interceder por eles. Nós não, irmãos. De acordo com a Escritura, Jesus rompeu o véu que nos separava de Deus para sempre. A Bíblia não diz que existem restrições. Você pode ir a Deus na segunda, na quarta e na sexta, não. Deus nos convida a ir a Ele diariamente, porque Jesus Cristo removeu todas as barreiras. Por causa de Cristo, eu e vocês podemos desfrutar diariamente da presença santa e gloriosa de Deus. Temos um privilégio em relação aos nossos irmãos. Alguém podia ler Hebreus 4,16, por favor? Cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você foi ao trono da graça hoje? Você teve, como diz o autor aos Hebreus em outros versículos, plena certeza e ousadia. Por causa de Cristo, eu e vocês somos eternamente bem-vindos na presença do Pai. Isso, meu irmão, gera alegria, louvor e joelhos dobrados. Deus não espera que você vá a Ele quando tudo estiver ok na sua vida. Deus tem os seus braços abertos por causa da sua graça para receber homens e mulheres arruinados também. Homens e mulheres que nem sempre conseguem caminhar com tudo ok, mas com seus braços de amor e graça, Jesus Cristo nos fez eternamente bem-vindos na presença de Deus. Portanto, corramos em direção a Ele. Amém? Porque eu fico pensando que se eles não viram o Cristo, eles não viram o cumprimento da promessa, eles conseguiram abrir mão das suas vidas, eles conseguiram e amar a Deus, quanto mais nós, que já vimos o Cristo crucificado, já vimos as obras dele. Então, isso para nós deve servir como um chamamento para a santificação. Calvino ele fala uma expressão, que é inadmissível um cristão do Novo Testamento, ou seja, um cristão que nasceu após ter menos fé do que o cristão do Antigo Testamento. Exatamente. Obrigado pela camisa também, que é Mengão, mano. Realmente, temos um privilégio muito grande. Nós não só corremos em direção a Deus, mas como Lucas disse, nós corremos em direção aos perdidos também. Se você entende que Jesus Cristo é glorioso, belo, que outros precisam dele, que não há salvação nele, pregue, meu irmão, pregue, minha irmã. Abraça as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida, para a glória de Deus. Amém? Jesus oferece um sacrifício pelo pecado. Jesus nos aproxima continuamente de Deus. E como sacerdote, Jesus ora continuamente por nós. Hebreus 7:25, por favor, e Romanos 8:34. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Amém. Alguém? Romanos 8:34. O que seria essa intercessão?
Alguns dizem que essa intercessão significa que Jesus permanece à destra de Deus enquanto nosso representante. É como se Jesus fosse um lembrete por toda a eternidade do que nós somos hoje. Ele está como um lembrete de que nós somos o seu povo, de que fomos redimidos e que um dia seremos recebidos com eles também. Participaremos de sua glória, enfim. Alguns dizem que ele só nos representa e que é um lembrete diário de nossa redenção, de nossa justificação e de todas as demais bênçãos que acompanham a salvação. Mas esse verbo no grego, intercessão, ele não é isso. Intercessão no grego significa fazer pedidos específicos ou petições diante de alguém. Jesus realmente ora por nós, irmãos. Você já parou para pensar isso? Eu terminei de pregar no sábado, aqui na rede, e um jovem veio dizer para mim assim: meu irmão, né? Porque eu falei que, meu irmão, você já parou para pensar que Jesus tem os seus joelhos dobrados por você? Algo assim. E ele chegou e disse: meu irmão, não é perigoso não você dizer um negócio desse? Será que Jesus está com os joelhos dobrados mesmo? Eu falei: meu irmão, eu não tenho como te dizer isso não, mas eu tenho certeza se ele está com os joelhos dobrados ou não, mas eu tenho certeza que ele vive sempre, como foi lido, a interceder por mim e por você. O autor aos Hebreus diz que ele não só intercede, mas que ele é sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Jesus sabe o que nós estamos passando. Ele conhece as nossas dificuldades e as leva à presença de Deus. Mas uma vez uma criança me perguntou: como é que Deus vai ouvir todas as nossas orações? Eu estou orando aqui, meu irmão está orando ali. Milhões de pessoas oram todos os dias. Como foi dito antes, irmãos, nosso sumo sacerdote não é como os demais. Nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus, homem, mas também Deus. Ele é o Deus homem. Por ser homem, ele pode nos representar diante do Pai. Ele é alguém que pode levar as nossas petições diante dele. Ele é alguém que conhece as nossas necessidades e fraquezas e as leva à presença do Pai. Ele tem nos representado e o fará por toda a eternidade. Mas por outro lado, para que ele possa atender todas as nossas necessidades, ouvi-las, ele tem que ser Deus. O nosso sumo sacerdote é Deus homem. Deus que em seu poder é capaz de conhecer todas as nossas necessidades, todas as nossas fraquezas. E não só isso, ele também ora fielmente por nós. Isso não é de encher o coração de alegria? Eu li hoje uma frase que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre isso. Falando sobre isso, sobre o Jesus que ora por nós, um teólogo diz o seguinte: é um consolo pensar que Cristo está orando por nós, mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração. Que Ele está apresentando ao Pai aquelas necessidades espirituais que não estavam presentes em nossa mente e que nós com frequência deixamos de incluir nas nossas orações. E que Ele ora por nossa proteção contra os perigos dos quais não temos nem sequer consciência. E contra os inimigos que nos ameaçam, apesar de não os percebermos. Ele está orando para que nossa fé não se acabe e para que no final possamos chegar à vitória. Louvado seja Deus, porque o nosso sacerdote, ele é diferente dos demais. Ele é o sumo sacerdote. Nos fez bem-vindos na presença de Deus para sempre, pagando por nosso pecado de uma vez por todas. E tem orado fielmente por mim e por você, meu irmão. Louvado seja Deus por isso. Por último, além de profeta, além de sacerdote, Cristo é o Rei por excelência. Cristo é o Rei por excelência. Agora são vários textos. Se vários irmãos puderem abrir também, seria ótimo. 2 Samuel, Antônio, né? 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. João 18, 36. Efésios 1, 20 e 21. Apocalipse 19, 11, 16.
e Filipenses 2:10. É verdade. Cristo fala, o autor que ele citou, Cristo fala, João, é importante entendermos isso e deixar bem claro que ele ora pelas nossas questões espirituais, pelos nossos vacilos na fé, que nós muitas das vezes esquecemos. Então ele está intercedendo por nós dentro dessa área. Que ele não pense, né? Está lá, eu tenho que estar precisando de uma casa, então vai lá, e tal, aquelas coisas importantes a gente perceber. Jesus está fazendo já. Né? Ele sabe das nossas necessidades, ele pode estar com essa ideia. Né? Ou então naquela ideia, se ele comprar tem tudo que Jesus não percebeu o suficiente, né? Se tivesse insistido mais um pouquinho, a gente teria dado. Qualquer tipo de perceber. Talvez você diga que precisa de muitas coisas, mas Jesus tem orado pelo mais importante, aquilo que você realmente precisa. Como ele disse no final, para que a sua fé não se acabe e você chegue ao fim. É isso que a gente precisa. Alguém pode ler o primeiro, por favor, em 2 Samuel? Deus se dirige a Davi e diz que um de seus descendentes, o rei Davi, que um de seus descendentes, após sua morte, reinaria para sempre. Mas esse rei também era diferente de Davi. Ele era maior do que Davi e o seu reino também era diferente. Alguém pode ler o texto de João 18:36? Disse Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Os judeus esperavam um rei poderoso aos olhos dos homens. Esperavam um rei com um grande poderio militar, de extrema influência política. Mas quando Jesus veio, os homens disseram, não era isso que nós estávamos esperando. Jesus deixa bem claro, ele não é um rei deste mundo. Ele não veio primeiro para combater o Império Romano, ou os inimigos dos homens. Quando ele vem trazer o seu reino à terra, ele vem nos libertar de um império muito pior do que o Império Romano ou de qualquer outro império no qual Israel tenha sofrido em suas mãos. Para que o seu reino fosse introduzido, Jesus veio combater um inimigo chamado pecado. Porque ele é um rei diferente. Porque antes de se assentar em seu trono de glória e receber uma coroa brilhante, ele foi levantado em uma cruz e recebeu uma coroa de espinhos. O reino de Jesus foi introduzido para todo sempre, através de sua morte, ou melhor, de seu triunfo na cruz. Porque não se trata de um rei que morreu e foi para o caixão como nós sabemos. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e após a sua ressurreição encontramos declarações como as que nós vamos ler agora. Alguém pode ler o texto de Efésios, por favor? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também nesta vida. Amém. É isso mesmo. Ele ressuscitou, irmãos.
Ele ressuscitou. E como nós lemos no texto, Ele não é só o Senhor sobre a igreja hoje. Jesus é Senhor sobre o universo. Ímpios e justos estão debaixo de seu cetro. Por mais que hoje o seu reino não seja visível, talvez eu possa estar dizendo aqui que existe esse reino, de que Ele é rei, e você possa... Mas e as coisas? As coisas estão uma desordem. Jesus é Senhor sobre o universo e sobre a igreja, mas um dia isso estará completamente claro, visível aos olhos. Agora, alguém por favor, lê Apocalipse. Vi os céus abertos e diante de mim um cavaleiro branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com a justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça coroas, e um nome que ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto de sangue, e seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestindo de vinho branco e puro, e montado em cavalos brancos. E sua boca são uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as dominará com o cetro de ferro. Ele pisa o largar vinho da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem, eu vou ler Filipenses 2, 10, certo? 9 e 10, na verdade. Paulo diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é superior a Davi e a todos os demais reis, porque antes de se assentar no trono de glória, Ele foi levantado em uma cruz, padeceu, redimiu o seu povo, ressuscitou em glória. Hoje triunfa, irmãos, e um dia nós também triunfaremos com Ele. O seu coração se alegra? Eu não sei como você tem passado. Jesus, como o pastor André disse, Ele não ora. Talvez você esteja tentando trocar de carro, ir para uma casa melhor, conseguir uma melhor oportunidade de emprego, ou tendo dificuldades na sua casa. Jesus não ora por todas as nossas necessidades materiais. Nem tudo o que você precisa você terá. Nós não temos certeza sobre todas as coisas, mas nós podemos sair daqui com uma certeza hoje: um dia Jesus voltará, e com Ele nós triunfaremos para sempre. Deus está nos preparando, irmãos, como foi dito aqui no sábado. Deus está nos preparando para o céu, e no céu Jesus compartilhará conosco para sempre de suas bênçãos, e principalmente nós desfrutaremos dele para sempre. A minha esperança nesta noite é que Deus tenha não só acrescentado você com informação, mas que tudo o que nós ouvimos hoje te encha de confiança a correr a Ele, e o encha de amor por aquele que fez e tem feito muito por nós ainda hoje. Amém? Que Deus abençoe vocês. Graças a Deus, irmãos, pelo que nós ouvimos. E pelo que podemos fazer a partir do que ouvimos. Eu tenho insistido que nossas aulas doutrinárias não sejam somente transferência, transmissão de informação. Nós precisamos ouvir, aprender, mas também nos apropriar das bênçãos que temos por causa da doutrina. Saber que Cristo é tudo isso deve nos levar a uma vida piedosa na presença de Deus. Então, por exemplo,
se ele é a própria palavra de Deus, se o autor de Hebreus diz que Deus falou de muitas formas e em vários momentos, mas que em Cristo Ele nos deu sua última, máxima revelação, como é que nós nos apropriamos desta bênção? Estudando, dedicando-nos à leitura da palavra e lendo-a com os óculos do Evangelho, ou com a história da redenção em mente. Se Ele é o nosso sumo sacerdote, e se todas estas bênçãos estão à nossa disposição, não orar não é apenas um pecado, irmãos. É uma falta de interesse por aquilo que Cristo nos conquistou. Imagine a cena, um único homem, uma única vez por ano, entrando diante de Deus. E eu e vocês podemos fazê-lo diariamente, sem medo, com confiança, ousadia, certos de que fomos recebidos, jamais seremos lançados fora. Por que não orar? Por que não orar? Por que não descansar neste Cristo, irmãos, que reina sobre todas as coisas? Então que façamos isso nessa noite. Que nos apropriemos de tudo o que sabemos de Cristo e de tudo o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Amém?